Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes de qualquer linguagem de programação, as variáveis. Bom, uma variável serve basicamente para armazenar dados durante a execução de um programa, tá? Esses dados eles podem ser de diversos tipos, certo? Vamos falar agora sobre cada um deles. Bom, primeiramente, na verdade, né, vocês vão ver como é que a gente pode declarar, como a gente fala, né, declarar uma variável, ou seja, mandar o computador, né, guardar um espaço na memória dele para aquela variável, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha variável vai se chamar x. Bom, aqui eu posso dar basicamente o nome que eu quiser para minha variável. Tem algumas regrinhas, certo, que a gente pode ver em outro vídeo. Mas basicamente pode ser qualquer nome aqui, tá? Eu vou chamar de x para facilitar, mas se você quiser chamar de sei lá o que, você pode também, tá? Ó, o nome da minha variável aqui maluca. Não tem problema. Vamos voltar para x, né, para ficar mais fácil. Bom, então aqui eu vou dizer ó, que x igual a 5. O que eu tô dizendo aqui, ó? Aqui eu tô conversando com o computador e pedindo para ele, né, dizendo para ele abrir um espacinho na memória dele, né, na memória RAM. Esse espacinho a gente dá o nome de x, tá? No computador ele vai chamar como ele quiser, ele vai, enfim, tratar como ele quiser, né? Mas aqui pra gente, a gente chama esse espacinho de x. E aqui, mais especificamente, a gente tá dizendo que x recebe o valor de 5, né? Esse igual aqui serve para atribuir, né? Como a gente diz, atribuir um valor, nesse caso 5, a uma variável, certo? Tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, ó, em cima do x, ele aparece aqui int. Esse int quer dizer que essa variável é do tipo inteiro, tá? Inteiro, ou seja, de números inteiros, tanto positivos quanto negativos, tá? Esse int aqui de inteiro, ou positivo ou negativo, tá? Então poderia ser menos 5 ou até mesmo menos, sei lá, algum número maluco aqui, tá? Tem um limite, sim, tem uma faixa de limite aqui, certo? Que depois eu posso passar para vocês, mas é bem grande, tá? Desse tamanho aqui, né? Tanto para mais quanto, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo que uma variável pode armazenar, tá? Ó, continua sendo um valor inteiro, certo? Se a gente quiser, vamos fazer assim, ó. Lembra que a gente imprimiu lá, né, o Hello World? Foi nossa primeira atividade. Imprimir aqui o Hello World, certo? Bom, aqui no lugar de imprimir um valor fixo, né, que eu coloco entre aspas, vamos imprimir, né, eu poderia, por exemplo, colocar o número aqui 5 também e iria imprimir 5, ó. Tá vendo? Imprimiu 5. Mas eu também posso colocar um valor, pedir para ele imprimir o valor de uma variável que ele vai entender. Então, se eu colocar aqui x, tá? Ele não vai imprimir o valor x, ele vai imprimir o valor que está armazenado na variável x, tá? Então, por exemplo, ó, ele vai imprimir esse número aqui maluco que eu coloquei, certo? Se eu quisesse imprimir a letra x, né, diferente da variável x, aí eu teria que colocar entre aspas aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai imprimir x, tá? Isso aqui é uma coisa diferente do que eu pedi para ele imprimir o valor de x, ó. Certo? Então, aqui é um inteiro, né? Também poderia ser negativo, se eu colocar aqui como negativo, ele vai imprimir aqui também negativo, beleza? Então, aqui é um inteiro. Vou colocar, ó, aqui já vou introduzir o conceito de comentário. Então, já vou colocar um comentário aqui para ir organizando, tá? O meu código. Bom, aqui então eu vou colocar inteiro. Tipo de dado inteiro, certo? Um comentário a gente coloca aqui com a hashtagzinha antes, né, isso aqui dentro do bloco de código, certo? E ele já fica dessa cor verdinha, que é para dizer que é um comentário. Ou seja, o código, o programa, tá? Ele não vai considerar isso aqui como um comando, né? Uma linha de comando, uma instrução de código. Não, ele vai aqui ele entende que essa linha é para ser ignorada. Aqui você pode escrever o que você quiser. Se você quiser escrever aqui x igual a nananana,
e não escrever nada aqui, ele vai dar erro, ó, tá vendo? Ele já colocou aqui uma sinalização dizendo que x não está definido. Por quê? Porque está comentado, certo? Então ele ignora essa linha, ele acha que não existe. Se eu tirar daqui, então ele já entende que a linha existe, certo? Ó, então vou rodar e tá, tudo bem, a linha existe. Bom, então, só para a gente organizar, né? Isso serve justamente para a gente organizar o código, né? Então, bons programadores, eles utilizam comentários para poder... Claro, isso aqui é uma coisa mais simples, mas para poder explicar o que é que ele está fazendo ali, qual é a ideia dele, tá? Então, eles utilizam aqui os comentários, certo? Bom, então, beleza, já vimos inteiros positivos e negativos, certo? Vou bater aqui mais e menos. Vamos agora para outro tipo de dado, que chama float. Float são os números decimais também positivos ou negativos, tá? Então, por exemplo, um número, vou botar y, eu poderia usar x também, tá? Não tem problema. Só que se eu usar x e botar aqui, por exemplo, 7.8, se eu fizer isso, aí quando eu colocar aqui e imprimir, né, ele vai substituir, ele vai, né, beleza, ele tava com esse valor aqui, ok. Aí eu mudei, agora eu falei, ó, não vai ser mais esse valor, agora vai ser esse, 7.8. Então, se eu coloco para imprimir aqui, ó, vou rodar. Então, ele vai imprimir 7.8, certo? Então, enfim, se você usa o mesmo nome de variável, então ele vai substituir o valor, né, dentro da variável, tá? Mas vamos colocar assim como... Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos dizer que o inteiro vai armazenar a idade de uma pessoa, né? Então, por exemplo, minha idade é 31 anos. Um float pode armazenar, por exemplo, a altura, tá? De uma pessoa. Eu sou baixinha, então eu tenho 1.58. Opa, 1.58. Isso. Importante aqui, ó. Tá vendo que ele já deu erro, ele tá dizendo que x já não tá mais definido. Por quê? Porque eu apaguei, né? Agora chama idade ou então altura. Aí o detalhe aqui que eu ia falar, ó. Tá vendo aqui que eu usei ponto? Isso mesmo. Aqui, para representar um número, um decimal, a gente usa ponto, tá? No Brasil, a gente usa o quê? Vírgula, né? A gente normalmente usa vírgula, mas enfim, as linguagens de programação são americanas, tanto que os números aqui que aparecem, né, os dados, os comandos são tudo em inglês. Então, eles usam esse padrão americano que é com ponto, certo? Então, nunca esquecer de que decimal é com ponto. Se você colocar vírgula, ele não vai entender que é um decimal, tá? Que é um float. Ele vai entender que é outra coisa, outro tipo de dado, tá? Que depois eu vou falar para vocês. Mas, ó, lembrar que é ponto aqui quando você for utilizar um número decimal. Então, por exemplo, a altura, né, pode ser, por exemplo, 1.58, e pode ser também número negativo, né? Então, sei lá, vamos dizer que o saldo da pessoa tá negativa, né? Então, menos, coitado, tá devendo, menos 800,89. Tá com o nome aqui, né, devendo, certo? Bom, então a gente já viu inteiro e float, né? Esses são basicamente os números. Tem outros tipos também, mas acho que não vem ao caso aqui, tá? Vamos simplificar. Vamos partir agora para um outro tipo de dado que a gente meio que já viu, tá? Que é a string. String, ou então como o Python gosta de abreviar, né? str, ele chama string de str, tá? A string é qualquer tipo de texto que você queira utilizar, tá? Então, por exemplo, o nome de uma pessoa, você pode utilizar uma string, né? Lembra que a gente colocou entre aspas. E aí eu posso colocar aqui meu nome, certo? Ó, botei aqui meu nome, tá? E dentro dessa string, a gente pode ter basicamente qualquer tipo de caractere, tá? Tanto letras, né, normais, maiúscula, minúscula, quanto números, quanto caracteres especiais aqui, ó, tá vendo? Agora, o que é que eu não posso ter, ó? Se eu tô usando uma aspa aqui para abrir e para fechar, aspas duplas, se eu colocar uma aspa aqui no meio da minha string, ele vai achar que eu tô fechando a string. Então, ó, tá vendo? Ele meio que deu erro, né? Ele não entendeu que isso aqui
era a continuação da string. Então, não posso ter aspas dentro da string aqui, tá? Tem alguma forma de ter aspas? Tem. Eu posso botar uma barrinha aqui dentro, tá? E aí ele entende que essa aspa é realmente uma aspa dentro do texto e não a aspa de fechar a string, certo? Uma outra forma é que você pode aqui usar tanto aspas simples quanto aspas duplas quanto aspas simples, né? Aqui eu estava usando as aspas duplas, agora vamos botar aqui com aspas simples. Então eu uso só uma aqui e outra aqui e funciona do mesmo jeito, tá? Ele trata da mesma forma, certo? Então essa aqui é a ideia da string, tá? Você pode ter número, pode ter caractere, então aqui também, da mesma forma, né? Caractere. Ah, e se eu quiser ter uma aspa simples dentro? Pode? Pode. Ó, tanto que se eu botar, ó, como tá com aspa simples para abrir e para fechar, se eu botar uma aspa dupla aqui, ele, beleza, não deu nenhum erro, tá vendo? Mas se eu botar uma aspa simples, aí, opa, ele já não entende, né, isso aqui. Aí, como é que eu poderia contornar? Colocando a barra, certo? Então, tem algumas formas aí de contornar essa questão, tá? Mas, de modo geral, você pode ter qualquer tipo de caractere aqui dentro dessa string, certo? Então, vamos deixar aqui como aspas simples e vamos deixar aqui meu nome, beleza? Mais um tipo, né? O último tipo aqui para fechar é o booleano, valor booleano. Esse valor booleano é um valor que recebe ou verdadeiro ou recebe falso, certo? Ele é muito usado, tá, para fazer checagens, verificações de coisas, assim. A gente vai ver mais pra frente, tá, à medida que a gente for fazendo exercícios, de como ele pode ser utilizado. Mas só para dar um exemplo, digamos que eu quero uma variável que vai guardar a informação de que se a pessoa é casada ou não. Então, por exemplo, você pode ter assim, casado, né, casada, sei lá, casado, e aí, se a pessoa for casada, né, então vai receber true, ou seja, verdadeiro, tá? Verdadeiro para casada, pessoa casada. E aí, e se não for casada, ela receberia o quê? Falso, tá? Então, ela recebe isso, ou true, que é verdadeiro, ou falso, né? Ou false, que é falso, certo? E sempre lembrando de escrever o T com letra maiúscula, ou T ou o F, né? A primeira letra aqui com letra maiúscula, tá? E aí, a gente pode usar, tá, esse tipo de dado também, a gente vai ver alguns exemplos depois, certo? Aí, deixa só eu mostrar uma coisa, ó, porque é o seguinte, ó, o Python, ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? A gente tem dois tipos de linguagem, tá? Tipagem estática versus tipagem dinâmica. O Python está na categoria de tipagem dinâmica, tá? O que é isso, tá? É o seguinte, enquanto a tipagem estática, né? Quais são as linguagens que tem essa tipagem estática? Por exemplo, o C, né? C++, o Java, são de tipagem estática. Como assim? Ó, quando você vai declarar uma variável, você vê que aqui eu simplesmente fiz idade do tipo 31. Aqui ele é inteligente, o Python é super inteligente. Ele tá vendo que se eu estou botando o inteiro nessa variável idade, então ele já subentende que idade é do tipo que inteiro, certo? Se eu colocasse uma string na variável idade, beleza, então idade não é mais um inteiro, idade agora é uma string, tá? Então ele entende que à medida que eu vou executando o programa, né, por isso que é dinâmico, ele vai entendendo o tipo, né, aqui de dado dessa variável, né. Em uma outra linguagem, por exemplo, como o Java, você teria que declarar explicitamente qual é o tipo dessa linguagem. Por exemplo, int idade igual a 31, né. Aqui seria no Java, tá? Isso aqui não funciona no Python. Você não pode fazer isso aqui no Python, tá? Ele nem deixa, certo? Ó, é aqui, tá vendo? Já deu o erro aqui, certo? Ele não deixa. Então, você não precisa fazer isso, tá?
fica até um pouco mais simples, que você não precisa ficar declarando, né, esses tipos aí de dados, né? Mas enfim, essa é a ideia aqui da tipagem dinâmica, certo? E aí, na verdade, o que acontece, né? Se você pode usar, por exemplo, ó, se aqui eu tô com um x igual a 7, beleza. Nesse momento ele está achando que nesse momento ele está achando não. O x é do tipo que inteiro. Se, sei lá, eu vou escrever um monte de coisa no meu código, lá. Vou botar aqui como comentário, né? E aí em algum momento eu falo, não, agora x é igual a true. Tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Vou até mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Vamos fazer o seguinte, pra não bagunçar, vou apagar isso daqui, vou deixar só essa parte aqui. Vou criar uma nova caixinha, ó, um novo código, né? Isso aqui é legal aqui do Colab, né? Então ele deixa tudo bonitinho. E aí vou fazer o seguinte, ó, pra vocês verem, ó. Vamos lá, vamos colocar assim, chamar de x. Então x vai receber 5. Eu vou mandar imprimir esse valor print. Então, vou mandar imprimir o valor de 5, tá? Então, só rodar aqui. Ó, veja que quando eu rodo, eu só vou rodar essa partezinha aqui, tá? Eu consigo rodar só esse pedaço de código. Isso aqui ele vai ignorar, que eu não tô rodando ele. Ele roda só essas duas linhas daqui, tá? Isso é legal do Colab. Aí, beleza, rodei, imprimiu 5. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu consigo imprimir qual é o tipo de dado dessa variável. Como? Você escreve assim, type, abre e fecha parênteses, e o nome da variável, né, x. Então, ó, ele vai imprimir aqui o valor da variável e depois ele vai imprimir qual é o tipo de dado dela. Então, eu vou imprimir aqui, ó, vou rodar, ó. Então, ele imprimiu o valor, 5, ok? Aqui 5. E aqui embaixo, eu pedi para ele imprimir o tipo de dado da variável x. Então, ele imprimiu, né, tipo inteiro, int, tá vendo? Beleza. E aí, se eu fizer o seguinte, ó, imprimir aqui, né? Aí, agora aqui embaixo, ó, o programa, ele é executável linha a linha, tá? Então, ele vai interpretar cada linha para depois passar para a seguinte, certo? Normalmente, tá? Alguns casos ele pula algumas linhas, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas o programa, ele executa linha a linha, tá? Então, se eu vier aqui e fizer x igual a... Agora, x vai receber, tipo, oi. E eu imprimir isso aqui, ó. Vou até copiar e colar. Só vou copiar e colar aqui embaixo. Veja o que é que vai acontecer, tá? Ó. Vou até fechar isso aqui e vou mandar imprimir de novo. Vou rodar de novo, ó. Pronto. O que é que ele fez? Imprimiu o valor 5, beleza? Imprimiu o tipo do dado de x, inteiro. Depois eu mudei, disse que x agora era uma string, que tinha esse valor de oi. Ele imprimiu oi e agora, ó, ele imprimiu não, beleza. Então agora o x tem o valor de string, então é um str, certo? Então ele entende isso, ele interpreta linha a linha e se eu mudei o valor da minha variável, ele entende e ele muda o tipo também, certo? Isso aqui em Java ou C e tal não podia acontecer, tá? Não iria acontecer. Eu não poderia usar a mesma variável para receber dois tipos de dados diferentes, tá? Isso ao mesmo tempo que deixa um pouco mais flexível, às vezes também você pode se atrapalhar em algum momento, tá? Mas a gente aprende à medida que vai fazendo exercício, tá? Bom, então essa é a ideia das variáveis. De novo, né? A gente vai ver como é que elas são usadas de fato durante os exercícios e na próxima aula a gente vai ver, como eu falei para vocês, né? As regrinhas para nomear as variáveis, né? Já que esse vídeo já ficou aqui um pouco longo. Então, até a próxima aula.